Fala comigo, empresário. Esse é o Anti-Escola Talks, o nosso podcast sobre gestão e growth. Meu nome é Jonathan Taioba, eu sou cofundador da Anti-Escola, que é a única comunidade do Brasil para empresários no mercado digital que estão escalando empresas de verdade, não só funis de vendas. É isso mesmo, você que comprou a briga aí de construir empresa, escalar esse negócio até no talo e gerar impacto real na vida das pessoas. Você não está sozinho, tem um bando de gente doida igual você, tem uma comunidade para isso. E tamo junto. Mas hoje a conversa não é sobre mim, não é comigo, eu tô aqui com um desses loucos que esse cara comprou a briga de construir uma empresa na raça. Vocês vão ver a história do cara. Construiu uma empresa na raça e uma empresa no mercado sangrento, uma startup, empresa de tecnologia que já por si só já tem um nível de complexidade absurdo. No mercado sangrento, esse cara conseguiu superar todos os obstáculos com muita facilidade, tranquilidade. Ele levantou investimento e, olha só, acabou de bater a marca de 10 bilhões com B de mensagens trafegadas na plataforma. É uma plataforma de atendimento chamada MaxBot. E eu estou aqui hoje com nada mais, nada menos do que Rômulo Balga, Isso meu aí. querido. Valeu, Valeu! valeu. E bota loucura nisso, né, Que é bicho? isso, Vou te hein? Como é que é? falar. Foi fácil, como eu disse, tranquilo Ah, cara, isso aí a gente faz dinheiro dormindo, né? Aqueles né? Não assim, precisa, não né? precisa O trabalhar, né? mercado digital não promete isso. Cria Ah, um vamos funil ganhar. automático, não é? Vamos ganhar dinheiro na beirada da Não praia, vamos esquece. ganhar dinheiro enquanto dorme, né? Quando a Não gente é começou, assim? a ideia era essa, né? É, Caímos no golpe. eu já fui na Caímos... praia algumas vezes, nunca vi ninguém com laptop lá, não. Já tentei. Cara, o sol não deixa, a tela fica escura. Não Esse trem de dá, trabalhar não na praia não dá, não dá. funciona. E bate areia, estraga o Não dá. computador, Você não vai levar tem seu jeito. Mac lá pra areia, nem quem tem coragem de Não fazer rola, isso. não Ninguém tem rola, não. coragem. Nem na beirada da piscina não dá, porque a criançada fica passando, jogando água ali, não Mexe com isso dá, não. não. É trabalhar mesmo no escritório, ralar. Negócio escritório, ar-condicionado, dá mais certo, é mais produtivo. É a realidade, né? É É, empreender fora do Instagram é desse jeito, é né? desse É, jeito, do Tirar Instagram é foto ali do bonitinho. Instagram é moleza, ali é É tranquilidade fácil. total. É fácil. Mas, cara, tamo aí, vida real, vida fora do Instagram. É. E vamos ver como é que é essa parada aí de construir. Eu queria começar esse papo aqui, velho. Você fundou a MaxBot. Você é sozinho, fundou sozinho. Como é que foi essa parada lá atrás? Só pra eu entender. Não, fundou eu e mais dois sócios ali em 2018, né? Eu e mais dois Rodrigos, Dois né? Rodrigos? Dois Rodrigos, doideira, né? Doideira. Aí, depois disso, É milagre não chamar R3 bot, alguma coisa assim, tipo né? assim, tipo É, assim. é, e daí, depois, no meio da jornada, um dos Rodrigos optou por sair, né? Um dos Rodrigos tá com a gente aqui na escola também. Em algum mas. momento ele deve aparecer aqui no podcast. E daí depois o outro Rodrigo, que é o nosso CTO hoje, né? Foi o idealizador da tecnologia em si, né? Ele que desenvolveu, boa parte dos códigos que tem lá hoje tem a mão dele. Hoje a gente tem uma equipe maior, mas boa parte dos códigos lá tem a mão dele. Mas a gente idealizou esse projeto todo junto ali em 2018. A gente participou de um programa de aceleração que é feito por uma aceleradora da UFMG, né, daqui de Belo Horizonte, mas em 2018 teve uma edição que foi em várias cidades. Então teve lá em Viçosa, porque lá tem a Universidade Federal, mas tem um parque tecnológico, teve em Lavras, teve em Uberaba, foram outras cidades, teve acho que numa universidade no norte de Minas também. E daí a gente entrou com essa ideia, a gente não tinha produto, não tinha nada, 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 era zero. É, e daí a gente foi desenvolvendo, era um programa de aceleração de 6 meses, a gente precisava de um MVP. A gente comprou um MVP indiano, vamos dizer assim, né? E implantou e a gente foi recordista de faturamento dentro desse programa de 6 meses, Olha né? aí. Dentro de todo o estado. Eram umas 40 startups participando no estado De todos os inteiro. segmentos, todo tipo de De startup. todos os tipos de startup. Dentro do programa eram umas 40, 50 startups que estavam participando. E a gente foi recordista de faturamento. Só que eu não sei se quem está assistindo aqui já fez esse trabalho com um programador indiano, bicho. Não é a tarefa mais simples do mundo, Ah, não, é? sabe? Ah, é? Como é que é? Como é que é esse rolê aí? Cara, o cara, ele desenvolve uma tecnologia que é legalzinha, mas tinha muito bug. A gente reportava esses bugs para ele e o cara sumia do Sumia. mapa. Primeiro que ele tá num outro fuso, com
outros milhões de projetos, provavelmente, né? Porque a gente sabe como é que é a demanda ali dos programadores indianos e tal. E o cara não estava nem aí para aquilo que a gente reportava para ele. Então a gente foi levando o que dava para levar até o final do programa de aceleração. E daí, quando acabou o programa, a gente falou assim, internamente, né? Eu e os outros dois, Rodrigo, falou: ó, não dá para continuar com esse programa indiano. Na época, eu tinha uma outra empresa, que era uma software house, mas pelo tempo do programa não ia dar para a gente desenvolver nada do zero para poder lançar. Então a gente pensou assim: vamos catar alguma coisa pronta no mercado que a gente consiga colocar a nossa marca e vamos usar isso como MVP. Então, quando acabou esse programa, a gente falou: ó, não dá, a gente vai precisar desenvolver o nosso mesmo, porque tem muito bug, o cara lá não dá suporte pra gente. Não é que não dá suporte, ele não dá nem resposta, que é pior, né? Porque se ele falasse, cara, não tem jeito de Você não sabe nem arrumar se o cara isso. tá vivo, né? Será que morreu o indivíduo? O que aconteceu? A gente nem sabia se ele ainda continuava com aquele número de WhatsApp, enfim, né? O contato que a gente tinha com ele era só WhatsApp e e-mail. Então ele não respondia e-mail, não respondia WhatsApp. A gente tinha pagado a licença para ele, que foi o que ele combinou e tal. E ele simplesmente deixou para lá. E daí a gente tocou o projeto do jeito que dava para trocar, e daí depois a gente matou o projeto, falou para os clientes que a gente tinha conseguido na época, ó, a gente já tinha fechado um contrato temporal, né, que era o tempo do programa mesmo e tal, então os clientes não ficaram na mão, eles sabiam que quando acabasse o programa acabaria o contrato também, então a gente não sacaneou com ninguém, né, diferente do indiano, a gente não fez sacanagem com ninguém, e a gente sempre foi muito claro com todo cliente, falou, ó, pode ser que tenha alguns bugs e tal, a gente vai tentar resolver, mas a plataforma não é nossa e tal. Então, todos os clientes estavam envolvidos e a gente também pegou clientes que estavam mais próximos da gente, assim, né? A gente não pegou uma galera muito aleatória, que não conhecia a gente e tal. Então, a gente foi pegando mais ou menos da nossa rede. Nesse mundo de startup eu já estava muito envolvido, então eu já conhecia muita gente. Um dos Rodrigos também já conhecia muita gente, então a gente foi conectando e foi conseguindo trazer alguns clientes. Na época a gente conseguiu tipo uns 10 clientes ali que foram os testers ali da ferramenta. E daí nisso a gente conseguiu passar pelo programa, conseguiu ser uma das startups de destaque, e daí acabou o programa, a gente encerrou o contrato com todo mundo e falou internamente, ó, agora a gente precisa desenvolver o nosso, não tem jeito. E daí a gente ficou o ano de 2019 todinho desenvolvendo, Sem faturar nada. faturando como software house, né? Fazia esse projeto, mas tinha projetos externos também para poder manter o caixa ali minimamente zerado, vamos dizer assim. Não vou nem dizer saudável, porque não dava lucro, não, mas era, pelo menos estava pagando as contas. E daí fechou, fizemos os testes, aqueles clientes que usaram aquele MVP, a gente conseguiu trazer de volta para testar o nosso MVP dessa vez de verdade. A galera curtiu e tal. E daí em janeiro de 2020 a gente entendeu que estava preparado para ir para o mercado, para a gente atender clientes que não conheciam a gente, né, que eram totais desconhecidos. E daí foi que a gente lançou ela em janeiro, e daí a gente vem trabalhando ela desde então, desde 2020 até agora. Agora, olha só, então a Maxbot não foi a primeira empresa, você tinha uma software house já antes da Maxbot. Cara, eu empreendo desde 2009, né? Então eu já tive agência de inbound marketing, já tive a software house, já fui consultor do Sebrae, mas era um consultor tipo independente, né? Com CNPJ, o Sebrae me chamava, fazia os projetos para o Sebrae, entregava e a nota fiscal, recebia, não era funcionário do Sebrae, né? E daí, com a agência eu fiquei mais tempo, com o Sebrae eu fiquei 7 anos, fazendo projeto para o Sebrae, sempre mais ou menos dentro de tecnologia. Daí o Sebrae tinha uma linha que chamava Sebrae Tech, chama Sebrae Tech, ainda existe essa linha, e daí o Sebrae chamava a gente para desenvolver e-commerce, né, para negócios tradicionais, principalmente varejo, né? E daí eu entrava, viajava Minas Gerais inteiro, viajei Minas Gerais de canto a canto, conversando com os varejistas que demandavam esse desenvolvimento, e daí eu desenvolvia, entregava, o Sebrae pagava, e daí a gente seguia. Então foi assim que a gente veio sustentando o nosso negócio até a Maxbot. Daí quando a Maxbot emplacou e ela conseguiu gerar receita
a ponto de manter os dois. Daí o outro Rodrigo já tinha saído, de manter os 2 sócios e mais uma equipe mínima ali, que era um estagiário, mais um outro funcionário. Aí a gente abandonou todos esses projetos extra, porque isso tomava um tempo danado, e daí a gente foi e se dedicou único exclusivamente ao MaxBot, e é isso que a gente faz hoje. Hoje ninguém mais tem nenhum projeto paralelo. Show, show. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta curiosa, que eu fiquei curioso. Eu pesquisei no chat GPT. Falei, Rômulo Balga, me fale quem é o Rômulo Balga. Aí perguntei sobre você no chat GPT e ele me falou que você é formado em educação física. Sou. E eu falei, o que um educador... Porque assim, eu não conheço, eu conheço alguns, mas assim, eu acho que quando o cara, ele nasce com a veia empreendedora, ele não vai fazer educação física, né? Dificilmente o empreendedor nato, aquele cara que nasceu, se é que existe isso, ele vai lá fazer educação física. Como que o educador físico vem parar numa startup, vem virar startupeiro de tecnologia que levanta investimento, vai no escambau. Como que saiu esse negócio? Da onde que veio isso, pelo amor de Deus? Quando eu estava terminando o ensino médio, eu conversando com a família ali, né? Eu venho de família de professores, né? Então, minha família falou assim, ó, você precisa fazer uma faculdade e tal, porque é importante, aquela coisa toda, né? No final da década de 90, né? A gente já é um pouquinho mais sênior, vamos dizer assim, né? É importante e tal. E daí eu sempre pratiquei muito esporte, eu cresci lá no litoral de São Paulo, em São Sebastião, e daí lá eu jogava basquete, jogava vôlei, fazia natação, enfim, eu tinha uma vida esportiva muito muito intensa, assim, fora da escola, assim, né? E daí naquela época eu tinha 2 opções. Eu queria fazer publicidade propaganda, que, querendo ou não, tem um pouco a ver com o que a gente faz hoje, né? Porque é o que eu faço hoje dentro da empresa, é justamente essas 2 áreas, né? Publicidade e propaganda. E tinha o esporte. E daí, na hora de colocar na balança, as faculdades que tinham ali próximo e tal, publicidade e propaganda precisava viajar, precisava morar em outra cidade, não ia ser tão acessível. E educação física tinha na cidade ali do lado, e tinha um ônibus da prefeitura que levava e buscava todo dia a galera. E daí, conversando com a minha família, a gente decidiu que para professor sempre tem emprego, no final das contas, né? Porque minha família não basta ser professor, eles são professores de ensino público, né? Então, todo mundo ali queria que a gente seguisse a carreira pública ali, por causa da segurança, por causa de N fatores que o setor público oferece, né? Só que eu nunca quis isso, né? Esse que é o problema, né? Mas a gente é um adolescente partindo para a vida adulta ali, a gente acaba indo por esses caminhos. E assim, eles não estavam de tudo errado, porque enquanto eu era educador físico, nunca me faltou emprego. Você atuou como educador físico? Por mais de 10 anos. Caramba! Então eu me formei ali em 2004, mas antes de eu me formar, eu já estava trabalhando, né? E daí eu trabalhava na prefeitura da minha cidade. Então, me formei, continuei trabalhando lá durante um tempo, aí me deu a louca, eu falei assim, não quero mais viver aqui no litoral, e eu me apaixonei também e mudei para Viçosa, né? Fui embora para Viçosa, vi o tanto de academia que tinha lá em Viçosa, assim, eu vou distribuir os currículos aqui e tal, já tinha experiência com academia, e daí uma semana uma academia lá me chamou, e daí lá eu fiquei. Fiquei lá e agora, em 2006, vai fazer 20 anos que eu tô em Viçosa. Fui para Viçosa em 2006. Caramba. Vai fazer 20 anos que eu estou em Viçosa. E daí eu comecei a empreender em 2009, mas eu larguei a educação física mesmo, porque eu estava empreendendo e trabalhando como educador físico para poder pagar as contas ali, né? O aluguel, comida e tal, né? Porque só empreendimento, principalmente no início, quem já passou por isso sabe que as contas não fecham direito, não. Então, se você não tiver... tem que colocar dinheiro. Se você não tiver um plano B, a academia, querendo ou não, era um plano B, mas daí conforme o empreendimento ali ia aumentando a minha receita, eu ia diminuindo meus horários na academia, porque eu ia precisar de mais horários também para poder me dedicar à empresa. Então, eu fui fazendo essa balança até a hora que a empresa me deu o tanto que eu precisava para eu poder largar de vez, né? Isso foi em 2013, mais ou menos. E daí foi quando eu abandonei a profissão, daí eu dei baixa no meu CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, né? Dei baixa no meu CREF, aí eu deixei de ser educador físico de verdade e passei a ser um empreendedor
E Já era. daí eu fui estudar aquilo que eu gostava no final das contas, que era marketing, publicidade, propaganda e vendas, e é o que eu venho estudando até hoje, né? Show. Só que tecnologia, querendo ou não, é uma parada que dá dinheiro. Então a gente acabou enveredando para tecnologia, porque o software, SaaS, que é o mercado que eu tô hoje, é um mercado que cresce a cada ano. A gente não vê esse mercado retrair nunca. Lógico que tem SaaS que dá certo, tem SaaS que dá errado, como infoproduto, tem infoproduto que dá certo, tem infoproduto que dá errado, ou tem infoproduto que dá certo durante muito tempo, depois ele passa a dar errado, né? Os mercados têm essas volatilidades e tal. Então a gente conseguiu emplacar. Antes do MaxBot, a gente teve uma outra startup que chamou Prodify, que agora a gente está começando a subir ela de novo, só que eu coloquei um CEO lá para tocar ela, não sou eu que estou tocando. É, mas ela também foi uma startup que ela foi grande durante um tempo, porque a gente teve contrato só com. Porque ela é uma startup muito específica de um mercado muito específico. Então ela é muito difícil de escalar. Ou a gente escala no preço da licença do software dela, ou a gente não consegue o faturamento milionário que qualquer fundo de investimento deseja, né? Então a gente tem um mercado muito limitado, que é o mercado florestal. Então, no Brasil hoje a gente tem ali acho que deve estar chegando a umas 10 Big Forest, né, que são as big empresas florestais, que é Suzano, Veracel, né? Então, quando a gente lançou essa startup, a gente conseguiu logo de cara, assim, por conta de um programa de aceleração da FIENG, que é a Federação das Indústrias aqui de Minas Gerais, a gente conseguiu entrar na Fibra, que depois foi incorporada pela Suzano, né? E daí a gente cresceu demais lá dentro. Daí a gente teve esse contrato com a Fibra, teve contrato com a Suzano, teve contrato com outras grandes. Hoje ainda tem ativo um contrato com a Veracel. E daí ela ficou um pouco. Quando o MaxBot começou a crescer demais, a gente não estava dando conta, a gente deixou ela um pouco adormecida, deixou os contratos ativos, entregava o serviço, dava o suporte que precisava dar. Mas a gente agora entendeu que ela precisa de uma alavancagem, então a gente colocou um CEO para tocar ela lá. Aí o João foi contratado para isso, e daí o João tá tocando ela lá e eu continuo tocando a operação do MaxBot, né? É um CEO contratado. É um CEO contratado. Ele, Show. ele tem um contrato, mas ele tem um veste também. Investe. Então, se ele entregar resultado, ele vira sócio. Vira sócio. Show. Cara, depois a gente pode voltar nesse papo, que eu acho que é um papo Legal. interessante. Mas vamos lá. Fundou então MaxBot. Colocou o negócio para rodar, janeiro de 2020. Imagino que pandemia forçou todo mundo aí pro digital ali em março, né? Sei lá, dia 15 de março, alguma coisa assim, 13 de março, eu me lembro que era metade Foi de por março aí ali, essa meados de data. março, fechou tudo, não sai de casa, todo mundo tem que agora vender pela internet, etc e tal. E quem não olhava começou a olhar, imagino que isso deu um boom aí no seu negócio. Não dá para imaginar como seria o seu crescimento sem pandemia, né? Porque você já cresceu, meio que a pandemia veio É, e você só experimentou a realidade do seu negócio durante e porque pós-pandemia. o histórico que a gente tem sem pandemia é janeiro, um pedacinho de janeiro, né? Porque a gente lançou ali, eu não vou lembrar o dia certo de cabeça, mas vamos colocar aí que seja dia 15, 20 de janeiro, então a gente não tinha nem metade de um mês de janeiro para a gente poder medir o mês inteiro. Fevereiro, com carnaval, né? Não lembro em 2020 qual foi a data exata do carnaval. Mas foi em fevereiro. Foi em fevereiro. E daí depois passou o carnaval, logo depois já começou a chegar os primeiros casos de doença. E daí, no início de março, na primeira quinzena de março, Foi. né, já começou esse lockdown. Então a gente não tem histórico do que é um mês de venda Sem pandemia. sem pandemia. A gente tem agora, depois que a pandemia acabou, né? Mas a gente não tem um histórico de vendas sem pandemia. Então eu não sei. A pandemia te ajudou? Eu sempre acho que sim, porque os negócios começaram a fechar, mas precisava continuar vendendo. E daí a alternativa que eles tinham eu tô com a minha equipe toda parada, em casa, pagando o salário dessa galera, e eu preciso botar eles para trabalhar. Só o WhatsApp que está ali no celular, eu não vou distribuir um celular para cada um, porque isso vai me custar muito caro. Eu não tenho como distribuir atendimento para esses WhatsApps todos, porque eu também não sei como fazer isso. Boa parte dos donos de empresas tradicional não sabe fazer uma operação de marketing, né? Geralmente eles têm um apoio de agência, tem alguns apoios, mas ainda não era uma coisa tão simples de ser feita. E daí, quando a gente começou a anunciar e tocar nessa dor de distribuir o atendimento, mesmo que o time dele esteja em casa,
Aí a gente foi e subiu demais. Porque Show. daí a gente começou a captar lead demais, porque a gente começou a pegar muito forte na dor que o cara tinha naquele momento ali. Massa. Essa parada Porque assim, a gente fala de startup, tem uma terminologia que é PMF, né? Product Market Fit. Aham. Que é você achar essa dor do mercado, achar essa veia em que a própria tradução já aponta para isso, né? Um fit de produto com uma necessidade do No mercado mercado. e casa muito bem, né? Vocês tiveram dificuldade com isso? Como é que foi essa busca pelo Product Market Fit? Talvez lá atrás, já na definição, lá em 2018, quando vocês começaram a desenhar o projeto, porque começou, né? Um educador físico, o outro cara de tecnologia, o terceiro que também é de tecnologia, né? O outro Rodrigo. É. Pô, vamos montar uma startup de que vai ser de atendimento via WhatsApp, ok, mas vamos testar. Na época não era tão comum assim, Aham. né? O negócio. Como é que foi essa questão de achar o produto, validar esse produto, achar o product market fit para começar a escalar a parada? Olha que doido, porque no início da pandemia, a gente teve uma falsa impressão que o nosso ICP ali, que é o nosso cliente potencial, né? É, Perfil de cliente o nosso ideal, né? A perfil de tradução. cliente ideal, ele seria, por exemplo, o varejo. E, e o início da pandemia, isso se confirmava, porque o varejo foi o mais afetado no final das contas, porque o varejo vive da ponta da loja aberta, né? Então ele foi muito afetado. A galera de serviço que faz visita em casa, a contabilidade que fica ali todo mundo fechado no escritório, sofreu menos, porque não podia ir para o escritório, mas continuava funcionando. As operações de governo, de mandar nota fiscal e tal, tudo isso continuava funcionando, nada disso parou. Mas o varejo, ele sofreu demais por causa disso. Então, no início, a gente teve um crescimento muito grande nesse nicho de varejo. E daí a gente ficava pensando assim nesse PMF, de que, cara, acho que o nosso mercado é o varejo. Nosso mercado é o varejo. A gente ficou assim durante praticamente a pandemia inteira. Né? Porque estava entrando muito varejo. Entrava muito varejo, muito varejo, muito varejo. Aí quando teve aquela princípio de reabertura de mercado, e daí as lojas reabrindo e tudo mais, Foi que foi 2021, né? Um ano depois ali e começou daí a. depois teve um outro lockdown, né? E daí foi. Acho que foi até o último lockdown que teve. E daí, tipo, quando começou a reabertura do mercado, a gente viu que teve uma retração de cliente de varejo e teve um aumento de cliente de produto. De produto, não, de serviço, que seriam as contabilidades, o pessoal que faz um atendimento mais interno, né? Que não tem um atendimento ao público externo, assim. É, e daí a gente nunca, durante a pandemia inteira, a gente nunca conseguiu cravar qual que era o nosso PMF certo. E daí, quando a gente tentava fazer a abertura de captação de investimento, por exemplo, quando um investidor, um anjo, né, no primeiro processo ali de captação, depois a gente pode falar disso, é o investidor anjo, eles perguntavam, qual que é o seu product market fit, não sei o quê. A gente falava, ó, gente, pra ser bem sincero, a pandemia tá mascarando esse tipo de informação, porque enquanto tava o lockdown, era varejo. Acabou o lockdown, o varejo sumiu, começou o serviço. Aí o lockdown começou, voltou o varejo e diminuiu o serviço. Agora eu tô esperando saber o que vai acontecer quando esse lockdown acabar para poder entender o que vai acontecer com esse mercado, porque não fica claro pra gente quando as coisas fogem da normalidade, né? Então, fugiu da normalidade, eu não tinha uma resposta exata para dar para quem estava querendo colocar dinheiro na nossa operação. Aí, óbvio que se o mercado tá todo retraído, não tem ninguém colocando dinheiro em lugar nenhum, nego tirando dinheiro de onde tinha, porque não sabe o que vai acontecer. É lógico que os caras não estavam investindo em nada também, eles estavam mais querendo saber movimentação de mercado mesmo do que colocar dinheiro propriamente dito. Mas, de toda forma, até 2022, assim, a gente não tinha com clareza qual que era o nosso ICP e se o nosso produto estava 100% adequado àquele ICP que a gente imaginava. Hoje a gente tem muita clareza nisso. Hoje a gente sabe que o nosso ICP, eles são empresas de serviço ou são empresas que possuem um time comercial e um time de atendimento interno, né? Ou seja, um time de vendas que atende única e exclusivamente por WhatsApp ou por telefone, faz prospecção ativa ou recebe leads vindo da internet e tudo mais. Então, hoje a gente tem
atende tanto o time comercial como o time de suporte. Então, por exemplo, contabilidade. Contabilidade não faz um processo comercial muito forte, assim, eles trabalham muito com indicação e tal, mas eles dão suporte aos mais de 600, 1.000 clientes que às vezes tem dentro de uma contabilidade, então tem um volume muito grande de atendimento. Então, mas demanda de um time interno. Esse time não precisa estar todo ele dentro de um escritório, dentro de um prédio grande e tal, pode estar todo mundo espalhado trabalhando de casa que vai funcionar. É, mas não é tanto varejo, mas, por exemplo, um atacadista, um distribuidor, ele tem um time de vendas interno. Então, ele trabalha com produto físico, não é um serviço, mas a gente consegue atender ele porque ele tem um time de vendas interno ali que está entrando em contato com os varejos que ele atende para poder fazer essas vendas. Então, hoje, esse é o nosso ICP, empresas de serviço e empresas que possuem um time comercial ou um time de suporte interno para poder dar essa assistência. A galera que tem o time de representante comercial, por exemplo, o cara vai fazendo visita porta a porta de loja, esse cara definitivamente não é nosso cliente, a gente não consegue atender ele. Show. Agora, o que mudou no seu negócio, na sua vida? Você que é o cara do marketing, o cara de vendas, o que mudou na sua vida quando você finalmente entendeu quem era o seu cliente ideal? O que mudou na empresa, no crescimento da empresa, estratégia? Ficou mais fácil, ficou mais difícil, não mudou nada? Qual foi o ganho, a mudança, assim? Gerou um ponto de inflexão? O que aconteceu? Muda tudo, né? Porque enquanto a gente não tinha um entendimento muito claro disso, a gente pensava, por exemplo, em novas features, né? Novas funções para o software, que ia atender um determinado tipo de cliente, que no final das contas ele não se mostrou ser o nosso ICP, por exemplo. Então a gente ia gastar dinheiro, pessoal, né? Tempo e mais um monte de outros recursos para desenvolver uma função que o nosso ICP não ia usar. Né? E a gente sempre teve muito claro na cabeça de que a gente não queria montar um sistema que o nosso cliente usasse só 10% dele, que é o que acontece em 99% dos softwares de gestão que tem no mercado. Eu tenho software de gestão, mas eu só uso a parte de frente de caixa nele. Tipo, o cara paga R$1.000 por mês para usar um pedacinho desse tamanhozinho do sistema, né? Então, a gente sempre teve muita clareza nisso. Não, vamos desenvolver só aquilo que realmente faz sentido para o nosso ICP. Então, a estratégia de desenvolvimento de produto, ela mudou quando a gente passou a ter mais clareza em relação ao nosso ICP. Então, muita coisa a gente descartou, e muita coisa que não estava mapeado, a gente não tinha a menor ideia de que ia precisar desenvolver, a gente teve que colocar no nosso roadmap ali, né, no nosso mapa de desenvolvimento, para poder simplificar para a galera que está acompanhando a gente, para a gente começar a desenvolver, porque fazia sentido para aquele público que a gente quer alcançar de verdade. Show, show. E aí, quando vocês. Uma das coisas que eu acho que mudou, você até mencionou isso aí, né? Foi captar investimento. Durante um tempo você tentou, durante a pandemia, não tinha ICP claro, e você falou que, poxa, talvez por isso, mas talvez também porque no momento da pandemia investidores estavam retraídos, assim, não estavam colocando dinheiro em muita coisa, mas eu sei que você captou depois. Captei, consegui captar ano passado. Ano passado captou, encheu o bolso de dinheiro, foi para Maldivas e tal. Quem dera. Fez harmonização facial, viajou para Dubai e comprou comprei uma Porsche. Comprei uma BMW. Rapaz, é outro nível. Captou é desse jeito. Mas como que foi essa parada de captar, velho? Porque eu sei que não foi de primeira. Você fez pitch e os caras fazem perguntas que você não sabe responder e depois você volta e refina, melhora. Como é que foi um pouquinho dessa jornada? Conta aí. É importante entender para quem quer ter uma startup e tudo mais, ou para quem tem uma empresa e quer fazer uma captação, né? Não necessariamente precisa ser uma startup, mas quem quer fazer uma captação é que você precisa ter muita clareza dos seus números, né? Então, não era porque a gente não conhecia o nosso ICP que a gente não conseguiu fazer a captação, mas é porque pelo fato da gente não conhecer o nosso ICP, é que a gente tinha uma taxa de cancelamento muito alta. Porque foi o que eu falei. A gente tinha a ideia de que o nosso ICP era o varejo, porque o lockdown mostrou esse dado para a gente. Quando voltou a abertura dos comércios, né, a prefeitura liberou essa abertura, a gente teve uma taxa de cancelamento muito grande, porque o varejo voltou a atender no comércio, não precisava mais tanta gente ali no WhatsApp, ou então ou cancelava ou fazia um downgrade muito
muito brusco, assim, né? Tipo, tinha 10 pessoas, agora eu só preciso de 2, né? Então, a receita da empresa retrai, né? Sim. Não chega a ser um churn, né? Não chega a ser um cancelamento, mas tem uma retração de receita. Então, assim, a gente não tinha clareza do ICP, mas a gente tinha muita clareza de que a gente estava tomando churn, nossas taxas de churn estavam muito altas. Então, os anjos lá, as reuniões de anjos que a gente fez, eles não investiram na gente porque a gente não sabia o nosso ICP. Eles não investiram na gente porque o nosso churn estava muito alto. Tem uma taxa, assim, de churn que é recomendada para SaaS? Cara, é porque depende de cada mercado de SaaS, né? Como a gente é um mercado que atende micro e pequena empresa, o nosso recomendado é de 5% de churn ao mês, né? Que vai dar, isso vezes 12 vai dar um tanto aí por ano, né? Mas assim, eles enxergam como ideal abaixo de 3. Né? 5 é o limite, abaixo de 3 é o ideal. E, cara, a gente estava muito acima de 5, né? Não tem como mentir. Então, o churn foi o motivo do não investimento, mas o motivo real é porque o nosso ICP estava errado. Né? Eles falavam assim, ó, seu churn tá muito alto, por isso que a gente não vai investir. Mas assim, o churn era só o sintomazinho. O motivo real mesmo é porque assim, cara, a gente tá errando o nosso ICP. Isso é bizarro, né? Porque não adianta. Pô, tô vendendo, o meu CAC tá pagando a conta, vou trazer cliente para dentro. Cara, vender pro cliente errado é uma merda. É uma merda. É uma merda. Não é vender a qualquer custo. Quando você vende para alguém que você não consegue atender, isso impacta todo o restante do seu negócio. Você vai ter churn alto, você vai ter... Poxa, você perde aquela fatia de mercado, você começa a queimar reputação e branding, marca naquela fatia de mercado, insatisfação gera causa na empresa, porque seu CS, atendimento, está lidando com cliente insatisfeito, seu time de desenvolvimento tem que ficar remendando o produto para atender aquela galera, porque não está atendendo aquele cara do jeito que ele quer, e nem o cliente sabe bem o que ele quer, porque ele também não é o ICP, não tá adequado. Enfim, não acertar, enquanto não acerta isso, é caos para todo lado, né, bicho? É caos para todo lado, mas olha que doido. A gente tinha um churn, mas não era um churn por insatisfação do produto. Era um churn porque a ponta de ganha-pão do varejo é à frente da loja. Voltou o ganha-pão dele, eu não preciso mais disso, né? Então, assim, a gente não tinha reclamação da solução. A solução continuava funcionando para ele. Se ele quisesse manter um time de vendas interno, faria sentido para ele também. Até porque a gente ainda tinha um volume infelizmente, de mortes muito grande pela doença ainda, tinha risco de novos lockdowns, então ainda tinha uma coisa que pudesse fazer essa galera. Só que, tipo, o cara tava com a corda no pescoço, ele tava pegando empréstimo para poder manter a equipe dele, porque ele entendia também que ele não podia mandar ninguém embora, porque ele se preocupa com a família daquelas pessoas que trabalham para ele. Então eu entendo também que ele tava cancelando, não era porque estava insatisfeito com a ferramenta, porque a gente não recebia reclamação. Né? As funções que ele precisava, a gente conseguia entregar, a gente estava entregando. Mas era porque ele precisava mesmo cortar custo. Né? E o ganha-pão dele ali, no final das contas, era a loja à frente de loja e ela tinha voltado. Então, assim, o nosso churn nunca foi um churn, esse churn alto durante essa época, nunca foi um churn por insatisfação, esse produto não serve para mim, esse produto é uma porcaria. Não era, de fato, o problema no produto, era não, era o cliente mesmo, o negócio do mercado. O problema era o ICP e era o movimento do mercado naquele momento, que era um momento totalmente fora do normal. Né? Um momento pandêmico, quando que, sei lá, talvez a geração dos nossos avós não imaginavam que fosse aparecer uma parada dessa. Imagina a nossa, né? Então, foi um churn normal, mas que quando você olha numa planilha o número, você não pensa nisso, você só pensa no número. Seu churn tá, sei lá, 10%. E beleza. Só que assim, como a gente captava muito cliente todos os meses, meu CAC era pequenininho. Então, no final, quando você fazia a conta final de faturamento, nunca dava prejuízo. A gente nunca teve um ano de retração em relação ao outro. Sempre foram anos de crescimento e sempre crescimentos com bons saltos de crescimento. Sabe, pô, no primeiro ano, nós faturamos 200 e poucos mil, quase 300 mil. No segundo ano, em 2021, nós já saltamos de 300 e poucos mil para mais de 1 milhão no ano faturado, sabe? 4 vezes aí, 3, 4 vezes de faturamento. Então, assim, tava errando o ICP, o churn tava alto,
mas o volume de entrada de cliente era muito grande, que acabava compensando isso tudo, né? Tipo, tem um churn de 10%. Beleza, mas tá entrando 30% de clientes novos. E a gente tentava argumentar isso com os anjos, mas o anjo ele só enxerga 5, 6, 7, 8 anos na frente. E se ele vê que esse cenário é hoje, e se ele acredita que esse cenário vai se perdurar dali a 5, 6, 7 anos, ele não vai investir esse dinheiro agora, porque ele acha que esse dinheiro lá na frente vai estar valendo centavos, né? E daí, durante a pandemia, era impossível você conseguir fazer qualquer tipo de captação, né? E daí foi que a gente não conseguiu captar nada durante a pandemia, mas como a gente estava crescendo muito, esse dinheiro de investimento tem que ficar claro que a gente sempre tentou captar para poder ter uma nova mola propulsora, nunca foi para tapar buraco, como Eu ia te algumas perguntar isso. startups fazem. Por que que você estava em busca de captação, de investimento, recursos? Esse dinheiro, qual que era o objetivo disso? É porque assim, a gente tinha lucro, né? O nosso operacional era lucrativo, só que a gente nunca conseguia contratar as pessoas certas nas posições certas para a gente poder dar o próximo salto, né? E esse dinheiro faria isso. Então, assim, eu sei que tem um monte, hoje diminuiu muito, mas antes da pandemia tinha um monte de startup que captava dinheiro para tapar buraco do que o último investimento deixou. Então, assim, ó, cara, eu tô com um buraco aqui de, sei lá, 5 milhões. Então eu vou captar 10, vou tapar esse buraco, eu tenho 5 milhões para dar o próximo salto. Não, a gente nunca teve esse buraco, né? A gente sempre foi lucrativo. Então, eu queria, vamos supor que nem no primeiro ano eu faturei, no primeiro ano a gente nem tentou fazer captação, no segundo ano foi que a gente tentou fazer a primeira captação. Eu tô faturando aqui e tal, consistentemente, no final do ano a expectativa é de faturar 1 milhão e pouco. Vamos tentar fazer uma captação de 300 mil. Não era uma captação gigantesca, até porque o nosso valuation Anjo não também, permitia investimento isso. anjo 50 mil, 60 é mais mil. Quando o baixo, né? cara é muito brabo, ele coloca 100 mil. É, então entra um pool, daí acaba fazendo uma captação um pouquinho maior, né? Então, assim, cara, eu preciso de um cara de TI que faça um negócio muito específico, assim, só que esse cara, dentro da pandemia, esse cara me custava 30 pau por mês. Eu não tinha essa Nossa. grana, sacou? Então, se eu não contratasse esse cara agora, eu não ia conseguir desenvolver uma determinada feature. E assim, se você não consegue desenvolver, tudo bem, né? O que não tem remédio, remediado está, né? Então a gente vai tocando do jeito que tá. Então a gente sempre tentava fazer essas captações para a gente poder tentar dar esse próximo salto. Nunca foi para tapar buraco. A gente nunca acreditou. A gente sempre construiu a empresa para ela ser saudável. Então a gente nunca cresceu mais, nunca deu um passo maior do que a perna que a gente tinha. Então a gente fatura e tal. Alcançamos o break-even, beleza, que é o ponto de equilíbrio. Vamos faturar aqui, vamos dar um lucro aqui uns 3, 4 meses. Aí a gente faz um colchãozinho. Aí vamos trazer uma pessoa de salário mais caro. Aí a gente traz. Depois a gente vai operar um tempinho, a gente tem um colchão, vai operar um tempinho no prejuízo, bater o break-even de novo, lucro, traz essa pessoa. Então a gente sempre foi fazendo assim, sempre foi fazendo um crescimento de forma muito racional. E daí, quando tem o investimento, a gente consegue diminuir esse tempo que a gente precisaria ter para poder contratar essa pessoa que é cara, Esse foi o né? maior ganho, então, quando você conseguiu captar. Trazer dinheiro, foi É, acelerar a contratação, foi, trazer gente mais cara foi. mais rápido É, e buscar acelerar por meio disso. Pessoas competentes para fazer as paradas que é, precisava para. é. Porque assim, a gente tinha um time muito júnior, né? Então, porque o júnior é mais barato, né? Então, a gente tinha um time muito júnior e daí eu precisava trazer um pouco mais de senioridade, porque eu precisava fazer com que esses júniors entendessem que o mercado ele é mais rápido do que eles acham que são. Então, esse dinheiro ajudou a gente a trazer essa senioridade que a gente precisava. E no time de produto, ajudou a gente a trazer um product manager para poder ajudar a organizar o nosso próprio roadmap, porque ele estava meio era um monstro de 30 cabeças, assim, aquela correria, desenvolvendo. Aí quando entregava um monstrão com trocentas features, assim, e tal, e às vezes as coisas não funcionavam do jeito que deveria funcionar. E daí esse Product Manager, que quem contrata sabe que não é um funcionário barato, e não adianta tentar contratar PJ e tal, tem que ser um cara dedicado full time ali.
Aí a gente trouxe essa pessoa e conseguiu organizar pra gente esse produto. Então, desde essa captação, a gente tá com o nosso produto agora redondinho, com as features tudo certinho e tal. Isso ajudou bastante a gente nessa captação. Nessa jornada sua, imagino que teve alguns erros, algumas coisas que você. Porque assim, a gente nunca toma decisão com 100% das informações, né? A gente Ah, sempre toma decisão com. A gente tenta coletar o máximo de dados e informação para tomar uma decisão, mas às vezes é, sei lá, 70% das informações que eu precisava para tomar a decisão certa. E no meio dessa curva toda aí, a gente vai navegando por isso e acaba tomando decisões erradas. O que que você mudaria, que você acha que foi muito estratégico, assim, um julgamento errado, uma análise errada, que você acha que poderia ter feito diferente hoje? Que você acha que pode ser, assim, cara, se eu tivesse mudado isso, eu teria ganhado tempo, teria economizado dinheiro. cara, tem um canal de vendas que a gente está tentando emplacar já tem algum tempo, que é o canal de outbound, que é o de prospecção ativa. Que nem eu falei, dentro da minha jornada empreendedora, eu tive uma agência de inbound. Então, criar um canal de inbound, fazer ele performar, fazer ele ter taxa de conversão alta, isso para mim era uma coisa natural e eu consegui fazer isso desde do dia 2, vamos dizer assim. Então, para mim foi de boa. Aí agora fazer o canal de outbound performar foi um desafio. Então, eu contratei SDR muito errado, muito errado. Contratei empresa terceirizada muito errado. Porque, cara, no mercado a empresa faz o papel dela, que é prometer um monte de coisa, só que depois ela tem que cumprir. Só que sempre fala aquele negócio, isso aí demora pelo menos 3 meses para performar aquela coisa e tal. E a gente fica esperando 3 meses, só que isso nunca é uma operação muito barata, né? Então, eu acho que lá atrás eu deveria ter feito as coisas com um pouco mais de calma, ter estudado um pouco mais a operação para tomar decisões melhores, assim, sabe? Que foi o que a gente fez agora. Então, por exemplo, eu contratei agora, no final de janeiro, 2 SDRs, mas eu tô desde novembro com o processo seletivo aberto para poder contratar as melhores que eu pudesse encontrar no mercado, ou os melhores, né? Por acaso eu contratei 2 meninas, mas poderiam ter sido homens. Mas enquanto estava no processo, eu estudei bastante sobre o processo de seleção, conversei com bastante gente que trabalha com recrutamento e seleção, tive apoio de algumas mentorias e fui estudar a própria estruturação do processo de outbound. Então, fui estudar ali o conteúdo do Thiago Reis, da Growth Machine, por exemplo, que é o cara que só fala disso Sim. no mercado. Então, fiz o curso dele, coletei tudo que eu podia, tanto dele quanto de outros materiais que a gente tem aí na internet, para poder tentar estruturar o melhor modelo, porque agora ou dá certo ou dá certo. Não tem mais outra opção, porque a gente já queimou uma grana fazendo a coisa errada, entendeu? Então, eu acho isso assim, que tipo, às vezes a gente faz as coisas até pressionada por outros stakeholders, pressionado pelo fundo de investimento, do tipo, cara, você não pode ficar só dependente de um canal, você tem que ter mais canais de venda e tal, porque é isso que vai te ajudar a escalar e tal. A gente fica ouvindo isso do mercado o tempo todo, o tempo todo. Não sei se no infoproduto é desse jeito também, mas de startup, quando a gente está ligado a fundos de investimento, a Venture Builder, que é o caso que a gente tem também, né, dentro do nosso portfólio, cara, a gente está dentro desse, a gente ouve isso o tempo todo, você tá só com um canal, você tá vendendo, tá faturando e tal, mas você precisa estruturar mais um canal. Cara, mas beleza, me dá dinheiro que eu estruturo. Não, mas não tem como eu te dar dinheiro. Então eu preciso aprender, então eu vou ter que aprender as coisas no meu tempo. Então não adianta você ficar me pressionando, porque senão eu vou tomar a decisão errada. E daí eu só consegui falar isso pra eles, peitar os caras, quando eu já tinha feito um monte de lambança, né? Então, hoje eu falo assim, eu estruturo. Quanto tempo você quer que eu estruture? Que eu implante amanhã? Não vou implantar amanhã. Eu sinto muito, porque tem um monte de coisa na fila. Agora, me traz uma pessoa cabulosa nesse canal que você quer que eu crie, ou me traz dinheiro, que daí eu faço, porque os caras falam assim, seus clientes estão satisfeitos, seu NPS é alto e tal, por que você não coloca um canal de indicação? Cara, eu posso colocar um canal de indicação. Eu não sei como estruturar um canal de indicação. Fui procurar uma consultoria no mercado, 50 pau uma consultoria para estruturar um canal de indicação, para escolher qual que é o prêmio que vai entregar, como é que vai fazer e tal.
eu não consigo tirar Libera a 50. verba. Eu não consigo tirar 50 conto do meu caixa agora, né? Mesmo se parcelar, não dá para tirar isso agora. Se você me der o dinheiro, eu contrato. Não, mas a gente não pode dar mais dinheiro. Então, beleza, então vai ser no meu tempo. Entendeu? Não adianta você ficar me pressionando, porque não vai dar. Eu posso fazer o negócio e tal, vou gastar um dinheirão, vou mandar fazer um monte de brinde aqui, que depois vai ficar esse negócio entulhado aqui no escritório, porque não vai funcionar do jeito que tem que funcionar, né? Então, eu acho que esse é o maior aprendizado, assim, de erro que a gente comete, fazendo por uma pressão externa, porque você precisa entregar resultado, você já tem a sua pressão interna ali, porque você sabe que você precisa, quando tem um fundo de investimento, você sabe que você precisa entregar resultado, porque o fundo quer fazer a saída dele dali a alguns anos, só que ele só faz a saída se tiver resultado, né? Só que ao mesmo tempo, o cara não quer te dar mais dinheiro para que esse resultado acelere. Então você precisa ficar fazendo as coisas do jeito que precisa fazer, né? Ficar falando assim: "Ah, você tem que participar de eventos, de feira". Cara, mas um stand numa feira é 100 pau um stand que chama atenção, né? Se eu pegar 100 conto do meu caixa hoje e amanhã acontece algum imprevisto, eu tenho que colocar todo mundo na rua. Daí vai ser eu fazendo layoff do meu time, não vai sobrar ninguém. Né? Uma coisa é uma empresa que tem 5 mil funcionários fazer layoff de 1.000. Né? Vai de boa. Né? Infelizmente, vai ter 1.000 desempregados, mas sobra Mas 4 a mil. empresa sobrevive ainda. Sobrevive, é. Então, eu jogo essa pros caras. Assim, cara, eu participo, de boa. Ou você consegue um desconto lá pra mim, ou você me dá esse dinheiro, ou a gente combina uma outra coisa. Eu não posso participar de tudo que você quer que eu participe, porque no final das contas o meu dia tem a mesma quantidade de hora que o seu, né? Eu tô tocando a operação. Eu não sou um cara que hoje fica só do alto pensando estrategicamente. Ainda não chegou esse meu momento. Então, cara, esses desafios ali é difícil, mas a gente, por pressão, a gente acaba tomando algumas decisões erradas que a gente vai aprendendo a conseguir falar bastante não no meio do caminho. Eu acho que esse é um desafio de todo empreendedor no final das contas. Porque a gente sempre tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, Uhum. de demandas do nosso mercado, do nosso cliente, inovações que a gente vê acontecendo, oportunidades, desafios batendo na porta que você precisa mudar a empresa para se adequar a isso. Então, poxa, a gente vive ali entre o urgente e o importante, né? Tipo, isso É, daqui é algo que é importante fazer, vai melhorar o produto, mas isso não vai fazer o meu produto continuar vivo nos próximos 3, 4, 5 meses. Isso aqui vai me dar resultado no curto prazo, é o que eu preciso fazer para fechar a conta no próximo TRI, mas não é algo de longo prazo. Mas enfim, você precisa equilibrar entre um e outro, e novas demandas vão surgindo nesses dois lados da moeda. E você tem que tomar decisão. Coisas que são boas de fazer, mas precisa ser feita na hora certa, né? uhum. Nem tudo que é bom agora. Ou eu consigo É, encaixar agora nas minhas prioridades, né? Essa decisão, essa tomada de decisão, ela é muito importante, né? Porque todo mundo, no caso, pessoas têm conflitos de interesse, né? O investidor tem um conflito de interesse porque uhum. tem o dinheiro dele lá. Poxa, o cliente tem um conflito de interesse, e nenhum desses caras tem 100% das informações. Às vezes um colaborador, não, a gente tinha que ter isso aqui na empresa, o investidor, não, mas tem que ter isso aqui no produto, o cliente pede a mesma coisa. E esses caras estão vendo partes do negócio, né? Ninguém está vendo o É, negócio como um todo. E você está ali tendo que lidar com todas essas demandas e enxergar tudo para tomar a decisão de dizer não para um lado, dizer sim para o outro, dizer espera, e encaixar um dilema absurdo, né? E você não vai parar com isso nunca, né? não tem jeito de parar, né? Enquanto eu estiver nessa posição que eu tô hoje, eu vou continuar nesse dilema, né? E daí a posição de um CEO é o cara que coloca um pouquinho de pano quente aqui, que dá uma inflamada ali na hora que precisa dar, né? E vai fazendo esse jogo de cintura ali, tentando controlar e apaziguar as coisas com todo mundo, né? Não tem outro Não tem jeito. atalho. Mas hoje, dentro do nosso planejamento estratégico, estão as coisas que a gente consegue medir a curto prazo. Então, por exemplo, um evento grande que o stand custa 100 mil reais. É que nem a galera de lançamento. Ah, eu vou investir 100 mil reais no lançamento, mas não sabe ao certo quanto que isso vai voltar no final das contas. Quem já fez um monte de lançamento tem os números, conhece bem, mas quem nunca fez? Tipo, a gente participou de alguns eventos, não com stand tão caro assim, então a gente sabe que a gente não é tão bom em evento, né? Meu time não é um time bom de vendas em evento.
ou a minha tecnologia não é a tecnologia tão boa de vender em evento. É, então, assim, cara, eu vou investir 100 mil, eu não sei ao certo quanto que isso vai retornar de fato. Ah, mas daí isso aí você coloca na conta do branding. Mas será que está na hora de investir em branding? Né? Será que esses 100 mil, se eu meter em tráfego, não vai me trazer mais lead, que no final das contas vai me trazer mais resultado ali? Então, a gente tem ponderado bastante nisso para a gente poder tomar esse tipo de decisão, de conseguir calcular certinho onde que vai colocar cada coisa e que essa coisa possa ser calculado mais a curto prazo, mais em coisa de 1, 2, 3 meses ali, e nunca fazer um investimento desse tamanho de uma vezada só, porque o risco é muito grande, né? Então a gente não está disposto a correr esse risco agora. Quando a gente estiver no bilhão, na casa do bilhão do faturamento, aí Daqui a pouco, será 100 que a gente mil, vai ter na Antescola um 100 unicórnio, mil, gente? tomara, Será? tomara. Tomara que eu seja o primeiro, né? Porque ali tem várias Eita! empresas bitela ali também, né? Tem uma galera grande, mas eu quero assim, uma startup que saiu do zero na Na raça e virou raça, unicórnio. Eu massa. Tomara quero. que a gente seja o primeiro, Hã? tomara que a gente seja o Já primeiro. teve rodada de investimento sua lá dentro, hein? Pitch lá da Max Teve, Bot. a gente tentou fazer essa rodada ali pela plataforma CapTable, né? Só que não conseguimos fechar a rodada, então quem da antescola que colocou dinheiro lá teve o reembolso, né? Ah, não acredito. Ué. Ah, então nós vamos ter que fazer O outra. Thiago que colocou uma grana lá recebeu todo o dinheiro dele de volta Não depois. acredito nisso, gente. Vamos ter que fazer de novo, vamos levantar grana pra esse Vai ter que negócio. fazer de novo, vai ter que fazer de novo. Mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho sobre o seu desenvolvimento como empreendedor, como empresário. Porque cara, você fez educação física e não te preparou para nenhum dos desafios que você tem hoje. Uhum. Você, obviamente, fundou outras empresas, você teve a sua agência, você teve o seu trabalho ali na software house, etc. Mas eu imagino que os desafios que você lida hoje, nenhuma dessas empresas foram investidas. Você lida com desafios diferentes hoje. Como que você se desenvolveu e como que você se desenvolve hoje? Aonde você busca conhecimento? Aonde você busca crescimento? Porque eu imagino que, à medida que o seu negócio cresce, o nível de complexidade vai crescendo e você que está à frente, operando a parada, você precisa adquirir também mais capacidade ou mais skills para lidar com essa complexidade que vai crescendo o tempo inteiro. Então você também precisa subir sua barra. A Uhum. empresa sobe, mas você precisa subir mais ainda. Então, da onde vem isso? Como que você se desenvolve assim? Eu acredito sinceramente que pouquíssimas faculdades, universidades e qualquer coisa preparam qualquer pessoa para empreender. Assim, o curso de administração não prepara o cara para administrar, para empreender. Para administrar um negócio, talvez. Para empreender, definitivamente não, Tomar porque decisão com o seu dinheiro, em é, risco, skin the game é outro jogo, né, cara? são outros 500 ali. Não tem igual assim, né? Então, assim, nessa minha jornada toda, quem me ajudou muito, muito mesmo, foi o Centev ali, que é a incubadora de empresas de base tecnológica da Universidade Federal de Viçosa. Né? Eu sempre sou muito grato a eles e hoje eu retribuo essa gratidão toda dando treinamentos lá dentro. Né? Hoje a empresa não está mais lá dentro, a gente passou por todos os programas, tudo que tinha para fazer ali dentro a gente fez, e hoje a gente tem uma parceria, mas não faz mais parte de lá, né? Faz parte do ecossistema, porque está tudo muito próximo, mas a gente não está mais lá dentro da incubadora ou do parque tecnológico. Mas, assim, todos os anos que a gente saiu de lá em 2019. A gente saiu de lá em 2019. Então, ali me ajudou demais a me desenvolver como empreendedor, sabe? A pensar como empreendedor. Apesar de ser um ambiente muito acadêmico, né? Porque está dentro da universidade, muito dos bolsistas que apoiam a gente vieram da academia e tal, mas a gente conta com muitos mentores que vêm de outras empresas também, né? Então ali tem um ambiente muito legal, que foi um ambiente que me ajudou a me desenvolver, principalmente a minha jornada inicial ali. Quando a gente passa a precisar um pouco mais de acesso ao mercado, aí a gente busca outras coisas, né? Então, quando a gente começou o projeto contigo, foi em 2019, né? A mentoria com você. Sim, sim. Direto, antes de antescola, Antes antes da de qualquer escola, coisa, foi 2019. 19, né? Que daí eu já trabalhando com marketing e tal, a gente ajudando
um curso online que dava aula de georreferenciamento lá, e daí a gente pegou a mentoria contigo, então ali foi um baita do amadurecimento, principalmente nessa parte de infoproduto que eu quase não tinha conhecimento, né? Então ali foi muita ajuda. Então, quando a gente se limita o ambiente começa a limitar a gente precisa sair desse ambiente para a gente poder continuar esse desenvolvimento, né? Então, quando o Rodrigo me apresentou você ali, porque eu acho que o Rodrigo já estava mais à frente, já vinha estudando dropshipping, já vinha operando outras coisas ali, é, foi que eu comecei a entrar mais nesse mundo do marketing digital de infoproduto, assim, né? Porque o inbound marketing é marketing digital também, mas tem uma pegada um Uma pouco pegada diferente. diferente. Tem uma pegada diferente. E daí foi que eu comecei a buscar esses mentores fora ali, né? Daí busquei você, quando vocês fundaram a escola, entrei ali como um, um Membro membro fundador. fundador, né? É, e daí hoje, como a gente faz parte de bastante ecossistemas de startup, a gente se apoia em bastante advisors desses ambientes, né? Então, por exemplo, hoje a gente faz parte da FCJ Venture Builder, né? Que é o maior Venture Builder da América Latina, né? O Venture Builder é como se fosse uma fábrica de startup, vamos dizer assim. Só que eles não tiram a startup do zero, assim, né? Eles pegam uma startup que está começando no mercado, builda ela, que é como se fosse uma construção dela, né? Para poder dar Estrutura, governança. prepara. Gera governança, assessoria jurídica, financeira e tal, 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 tal. E eles colocam advisors para poder ajudar nesse desenvolvimento. Então a gente conta bastante com essa rede de advisors dessa, dessa rede, né? Então a gente conta bastante com isso. E ali dentro da rede tem startups que estão mais novas do que a gente, e tem startups que estão mais avançadas que a gente. Então a gente conta também com essa rede de startups que estão à frente, né? Ali dentro da rede tem startup que, se o planejamento deles derem certo, eles vão para o IPO no ano que vem. Então a gente consegue ter acesso a um CEO que está para fazer a abertura de mercado para o ano que vem, sabe? Então isso é uma coisa muito legal. E dentro do próprio ecossistema da FCJ, a gente consegue ter acesso da anti-escola, desculpa, a gente consegue ter acesso a um monte de gente que já está ali no mercado, já tomou paulada de tudo quanto é lado há muito tempo, né? Então é muito legal a gente fazer parte daquele grupo e quando a gente tem um desafio, joga lá no grupo e vem ideias de 3, 4, 5, às vezes 10 pessoas te dando vários tipos de alternativa, porque daí você consegue ver qual que pode ser o melhor caminho. Nunca é pitaco, né? É sempre tipo, eu fiz isso e aconteceu aquilo, eu fiz isso e aconteceu aquilo outro e tal. Isso é um ambiente legal e fazer parte das ligas também ajuda demais, né? A liga que eu faço parte é uma liga extraordinária, né? Sou só nego bruto na minha liga, Tá então sendo desafiado o tempo inteiro, o né? tempo todo, o tempo todo. Então você já fica assim, cara, que desafio que eu vou levar hoje pra liga e tal. É muito legal, porque a minha liga é a A liga gente, a bruta. gente gosta muito disso, assim. Eu acredito. Você falou uma parada muito, muito, muito chave, assim. Que é quando o ambiente começa a te limitar, você precisa mudar de ambiente, né? É. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que é difícil, que sai impossível, você gerar uma mudança significativa se você não mudar junto ao ambiente. É Uhum. muito difícil. Você mudar você, um comportamento, um hábito, subir sua barra, se você tiver nos mesmos ambientes que você sempre teve, né? Então, o ambiente pressupõe, ou ele precede, na verdade, uma mudança de hábito, de comportamento, de resultado. Você sempre vai ter que mudar o ambiente, né? E uma das coisas que a gente entende, assim, muito disso é um ambiente onde você tem acesso a experiências que você ainda não viveu, mas que você precisa delas para tomar as decisões que você precisa Uhum. tomar hoje. Porque, no final das contas, cara, para ter 10 anos de experiência à frente de um negócio, não tem atalho. Você tem que ficar 10 anos na frente do negócio. É. Só que, poxa, às vezes você está lidando com desafios agora no seu negócio que você tem que tomar uma decisão, você precisa enfrentar um BO poxa, eu não posso esperar 10 anos, o problema não vai congelar, eu preciso tomar essa decisão agora. E se eu não tenho essa experiência, eu posso ter perto de mim pessoas que já passaram por isso e eu usar a experiência dessas pessoas para tomar decisões melhores no meu dia a dia, né? E você falou quando eu falei sobre coisas que você mudaria,
Você falou de decisões, né? Decisões que você tomou lá atrás. E eu acho que a nossa vida como empresário, tá na frente do negócio, cada vez mais ela se resume a tomar decisões, Uhum. né? E muitas vezes nós não somos as pessoas que vão executar a maioria das decisões que a gente toma, mas no final das contas a gente continua tomando as decisões É. e se eu tomo melhores decisões, eu tenho resultados melhores, né? Então, melhorar minhas decisões por meio de experiências de outras pessoas que já passaram por isso é fundamental. E quando eu te perguntei sobre o seu desenvolvimento, você falou diversas comunidades e ambientes que você está, né? Ou seja, se colocar em ambientes que te levam, te provocam, te impulsionam, te colocam em contato com coisas novas que você ainda não teve acesso, com coisas que você não viu ainda. Essa parada é muito importante para o empreendedor, né? Não dá para seguir sozinho, né? Não dá. E assim, hoje com a internet, você não precisa ficar limitado ao seu ambiente. Tipo, eu moro numa cidade de interior de Minas, uma cidade de 80 mil habitantes, né? Mas, cara, a hora que eu preciso, tô aqui em Belo Horizonte e eu nem preciso vir aqui pra isso, né? Tipo, tem ali o grupo, quantas pessoas tem naquele grupo hoje? Nem Ah, sei, 80? no grupo do No grupo, Legacy, uns 80. uns 80. Então, cara, eu tenho 80 pessoas que a maioria ali já passou porque eu passei, porque eu vou passar, né? Tem cara que fatura muitos milhões ali, né? É, então, tipo, tem caras que trabalham com canais de vendas que eu desejo trabalhar, que apesar de não ser no mesmo mercado, mas ele pode me passar a experiência que ele teve quando ele construiu aquilo ali e falar assim, ó, na hora que eu fui tomar a decisão, que nem no o próprio canal de indicação, né, que eu falei que um problema que eu tenho é de escolher qual que vai ser o prêmio que eu vou dar pela indicação. Aí, quando eu estava conversando com o Renato Torres sobre isso, porque ele faturou uma fortuna só com indicação lá, né? Ele falou assim: ó, na hora que eu fui escolher o prêmio, eu fiz isso, 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 e foi isso aqui que deu resultado. Então, eu tenho meio que um indicativo de como eu posso fazer isso dentro da minha base, mas não adianta eu falar assim, pegar os prêmios que ele dá para o cliente dele e falar, eu vou aplicar esses mesmos prêmios para o meu cliente, porque os dois produtos são totalmente diferentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é só de você pegar a experiência que o cara tem de aplicar, de ver o resultado que ele teve quando ele aplicou aquele canal de vendas, de quanto que ele faturou com aquele canal. E, e aplicar no meu, porque se eu faturar só metade do que ele faturou, para mim tá ótimo, você entendeu? Não vou Se eu reclamar, não. metadinha ali, já tô satisfeito demais. Então, isso é legal. E assim, ali tem uma relação de jogo muito aberta. Ali a galera fala de faturamento, não tem milindre, né? Ah, faturei 100 mil reais. Cara, 100 mil reais para muitos ali não é nada. Tipo, é o que o cara fatura numa hora ali, né? Mas para outros, cara, pô, nossa, 100 mil reais, que dinheirão e tal. Então, assim, o ambiente ali é muito legal porque é um ambiente livre de qualquer Julgamento. preconceito, de julgamento, de qualquer coisa assim. E isso é que torna todo o ambiente bacana, no final das contas, né? Porque, cara, que tem nego muito maior do que eu, tem. Mas do mesmo jeito que o cara fala que faturou X milhões e eu faturei muito menos do que eles, né? X sobre 50, vamos dizer assim, né? Mas não tem problema, porque o cara tem a disposição de te ajudar a você a chegar ao tanto que ele faturou. Isso é um ambiente muito legal, assim, e é uma coisa que é muito difícil você encontrar, mesmo dentro de um ambiente de startup, por exemplo, né? Você não vê um mastermind de startup, por exemplo. É muito difícil, Muito porque difícil. ainda assim tem competição ali, tipo, tem número que eu não posso abrir dentro do ambiente da Venture Builder que eu faço parte, porque eu sei que tem nego ali que vai crescer o olho, vai desenvolver uma função igual eu tenho e vai começar a concorrer comigo. E ali dentro é muito doido isso, porque ali dentro da autoescola a gente tem concorrentes dentro do mesmo grupo, né? Tem outras empresas que têm um software igual ao meu, às vezes atende CPs diferentes e tal, mas a gente não tem esse mesmo julgamento lá dentro e a gente não tem tanto medo de falar assim sobre função, sobre faturamento, sobre qualquer coisa. Uma cultura diferente, né? É muito diferente, é muito diferente. Mas, de qualquer forma, sempre a ambiência sempre ajuda a gente a aprender mais. E mesmo que você vai lidar, amanhã vai acontecer uma coisa que, putz, nunca aconteceu isso na minha vida. Você vai criando uma casca que você vai sabendo o caminho que você deve tomar assim também, né? Os nãos que você deve falar. Que nem eu falei, né? Se eu tivesse falado um ano atrás, não vou criar esse canal de outbound agora, eu não teria gastado tanta grana,
né? Então, essas decisões, alguns nãos que você precisa falar, se você tiver o mínimo de casca ali, talvez você consiga tomar a decisão certa, sem você precisar perguntar para alguém, assim, né? Sim, Então, o ambiente é legal porque ele te ajuda a criar essa casca também. massa. Massa, cara. Cara, muita. Assim, tem um negócio que você falou e eu queria, antes de terminar, comentar sobre isso, porque eu achei isso muito massa, assim, muito show. A gente tava aqui nos bastidores, você falou de um dado que eu fiquei impressionado, de uma pesquisa sobre uma pesquisa internacional, acho que vários países entraram nessa pesquisa e foi constatado que o Brasil é o quinto pior país em qualidade de atendimento. É. Esse dado me deixou assustado. Assim, não é nenhuma novidade para mim, porque eu já experimento isso no meu dia a dia, né? Assim, quando você precisa de, né, ligar para uma empresa de telefonia, alterar qualquer coisa na passagem aérea, tipo, agora, esses dias para trás, com isso e tal. Enfim, a gente lida com isso o tempo inteiro. Mas, cara, eu não esperava que fosse a quinta pior. É um negócio alarmante, assim. E você ali na MaxBot é uma empresa de atendimento, Uhum. né? E você falou que a sua missão você tomou como um alvo, uma missão, aí não sei se pessoal ou se é alguma coisa que você compartilha isso com o time, mas é de que, cara, quando acontecer uma pesquisa dessa de novo, eu quero que eles comecem a se perguntar assim, pô, o que que aconteceu com o Brasil que o cara saiu de quinto pior e deu um salto? Talvez não vai ser o primeiro, mas, pô, alguma coisa tá acontecendo lá, porque o É. atendimento tá melhorando. Tá acontecendo MaxBot. Os caras Aham. estão, tipo, como que é, enfim, como que é ter um alvo desse, ter uma missão dessa? Como que você enxerga isso? Como que você acha que você vai contribuir com isso? Qual que é o trabalho que você tem feito para melhorar o atendimento nas empresas, de forma geral, e a gente mudar essa perspectiva, essa realidade do Brasil, assim? Essa pesquisa foi uma pesquisa feita pela empresa Zendesk, que tem uma plataforma de helpdesk, né? A pesquisa é de 2013 ou 2014, se eu não me engano, então tem aí 10 anos de pesquisa. Deve ter piorado um pouquinho de lá para cá, né? É, e eu não encontrei uma pesquisa mais atualizada do que essa, né? Então a gente usa ela como parâmetro para até nortear o que a gente vai fazer no final das contas, né? A gente sempre tenta fazer as coisas baseadas em pesquisa. E daí, quando mostra lá que o Brasil é o quinto pior atendimento do mundo, atrás de países muito, muito, muito mais pobres do que a gente. Pô, a gente é o oitavo país mais rico do mundo, né, cara? O Brasil é um continente praticamente, né, bicho? A gente tem um poder gigantesco que poderia ser um poder mundial que a gente não sabe como utilizar isso e tal. E quando a gente vê uma pesquisa dessa, a gente atrás de países da África que tem um monte de gente morrendo de doença, morrendo de fome ali. É um dado que deixa a gente bem para baixo, assim, né? Então a gente pegou isso como uma missão de tentar reverter esse cenário para quando a Zendesk fizer uma nova pesquisa dessa, a gente provavelmente não vai aparecer o nome lá, MaxBot influenciou e tal. Não, não, mas assim, se a gente conseguir subir algumas posições, a gente sabe que vai ter a nossa mão ali, né? A gente entende que a melhoria do atendimento ela parte de alguns pilares, né? Então, o primeiro pilar que a gente trabalha desde sempre é a tecnologia, né? Para poder levar a melhoria do atendimento a mais pessoas. E essa tecnologia ela precisa proporcionar essa melhoria do atendimento. Não é a gente ficar ligando para a nossa operadora de energia para avisar que está faltando luz na nossa casa e ela ficar falando que não entendeu o que a gente falou. Né? Então isso para mim não é. É É tecnologia que tecnologia piora, que. né? É. E a mesma coisa acontece com a telefonia. Né? Ah, você liga para a telefonia ou manda uma mensagem para a telefonia, daí a telefonia fala: mas você precisa mandar no telefone que está com problema. Como? Ele está com problema. Né? Não tem jeito de eu ligar num telefone que não está funcionando. Né? Então, são essas coisas que acabam levando a gente para um atendimento ruim. Mas essa pesquisa, ela não pega só a questão do atendimento online, ela pega do atendimento como um todo, né? Porque foram feitas pesquisas tanto com empresas quanto com consumidores finais. Então, esses consumidores receberam ligações e tal para poder participar dessa pesquisa. Então, eles sempre dão relato de como eles foram maltratados, quando foram numa loja, quando foram no mercado, enfim. É,
Então a gente pegou esses pilares. Daí o primeiro pilar é a educação. Então, tudo que a gente faz na plataforma, o nosso primeiro raciocínio é como que isso vai ajudar a pessoa que está sendo atendida, mais do que a empresa que vai fazer o atendimento. Como que isso vai ajudar a pessoa que está sendo atendida a ter um atendimento melhor? Então, todo o nosso norte de desenvolvimento é sempre a pessoa final ali. E daí depois a gente tenta facilitar isso tudo para quem está realizando o atendimento, né? É, o outro pilar, que é o pilar que a gente está implantando agora, é o pilar de educação, que daí entra muito a parte de infoproduto, de cursos, treinamentos, imersões e tudo mais que a gente está colocando esse ano para isso, né? Então, sem educação, infelizmente, não vão ter atendentes, vendedores bem preparados para poder atender bem as pessoas, né? Então a gente está trabalhando essa parte agora. E o outro pilar que a gente vai trabalhar provavelmente a partir do ano que vem é o pilar de pessoas, porque a gente entende que, beleza, eu já dei treinamento, já dei tecnologia, mas eu preciso ter pessoas que eu confie nas empresas que eu tenho como cliente para poder oferecer esse bom atendimento. Hoje a gente não tem uma estrutura para poder oferecer uma terceirização de pessoas para poder entregar esse bom atendimento. Então é uma coisa que a gente precisa estruturar a empresa, precisa construir algumas bases e tudo mais para a gente poder conseguir entregar essas pessoas de qualidade, treinada pela gente, dentro da metodologia que a gente está desenvolvendo e tudo mais, para a gente poder conseguir isso. A gente conseguindo isso e dali algum tempo a Zendesk voltando e fazendo essa pesquisa mundial, e se a gente sair de o quinto pior para o 10º pior, eu já fiquei feliz porque a gente já subiu 5 posições, né? Então a ideia é a gente subir mais. E essa questão dos 10 bilhões de mensagens trocadas vai justamente dentro disso, né? A gente está trazendo uma pessoa de Big Data para poder estudar essas mensagens trafegadas para a gente poder entender, e daí agora a inteligência artificial, com tanto crescimento, com tanta informação, com tanta análise que ela pode fazer, vai ajudar demais a gente nisso. Tentar entender o que se entende dentro dessas mensagens como um atendimento bom e o que se entende como um atendimento ruim. E daí, dentro disso, a gente montar essa estrutura de inteligência para mirar todo mundo para um atendimento bom. Entendeu? E mostrar para a inteligência artificial que, cara, esse tipo de atendimento é um atendimento ruim, você nunca pode fazer um atendimento desse. Seu atendimento sempre tem que estar focado nesse lado bom. Então, a gente teve uma aprovação agora do Compete Minas, né, que é um edital do estado de Minas Gerais aqui, a gente conseguiu levantar um dinheiro com o governo para a gente desenvolver essa tecnologia. Então, provavelmente nos próximos 2 anos a gente vai tá trabalhando essa tecnologia e tal, para a gente colocar dentro da ferramenta uma inteligência artificial focada única e exclusivamente no bom atendimento. Mas a gente vai mostrar para ela o que é o ruim e o que é o bom e pedir para ela assim, sempre foque no bom. Porque no ruim a gente já sabe qual que é, né? Porque a gente conversa com a nossa companhia de energia, a gente conversa com a nossa companhia de Estamos telefone. treinados, estamos bem treinados nisso. Mas a IA não tá treinada, né? Então a gente está fazendo justamente esse treinamento, só que com quem é cliente da nossa base, que infelizmente a gente não consegue controlar 10 bilhões de mensagens para falar para o nosso CS e falar, ô fulano, tudo já, eu estava olhando um atendimento seu que eu acho que esse atendimento não foi tão bom, acho que você podia fazer esse caminho. Né? Nem se eu tivesse 1 milhão de pessoas no meu time, eu acho que eu conseguiria fazer um serviço tão personalizado assim. Mas com a IA, com o copiloto, com a IA ajudando, talvez se você der uma resposta assim, não assim, o seu cliente vai ficar mais satisfeito. Aí com um copiloto desse fica muito mais fácil, né? Então a gente vai mirar os próximos 2 anos para isso. Uau. Eu espero que você consiga. A gente fala aí, né? Fazer barulho, gerar impacto, deixar um legado. Eu Com acho que certeza, a gente quer deixar esse legado deixar esse aí. legado, melhorar o atendimento no Brasil. E assim, talvez a pesquisa não seja da Zendesk, seja de outra empresa, mas se a gente conseguir melhorar esse cenário do atendimento ao cliente no Brasil, seja a gente mira no online porque é o nosso mercado, Sim. né? Mas eu acho que com o trabalho de educação, o presencial acaba sendo melhorado também, Sim. porque as técnicas que a gente ensina servem para qualquer um dos dois Sim. casos. Então é tranquilo isso. Sim, show. Rômulo, quem tá aqui até agora acompanhando essa parada
e ouviu tudo isso, fala, cara, eu quero conhecer mais a Maxbot, quero conhecer desses caras, ver o que eles estão fazendo, fala pra galera ali, fala ali pra câmera, como que a galera te acha, como que acha você, a Maxbot, enfim, Ó, dá um recado aí. para achar a Maxbot, só acessar lá o nosso site, maxbot, maxbot.com.br. Aí lá no site tem todas as informações, todas as funções. Tem o nosso YouTube também, maxbot.com.br, que tem todas as funções. A nossa central de ajuda é o YouTube, né, que tem todos os vídeos, tudo que a ferramenta faz está lá dentro do YouTube também. Tem bastante live, tem bastante coisa que eu faço ali no YouTube. E no nosso site tem o íconezinho do WhatsApp, só chamar lá, vai cair no nosso time comercial, conversar, agendar uma demonstração. E daí o nosso time vai apresentar toda a ferramenta para você. E quem quiser achar, ver mais conteúdo meu lá, só procurar lá no Instagram, Rômulo Balga, e a gente E é bate um isso aí. papo lá pelo Instagram, que daí eu tento produzir conteúdo, né, mas que nem a gente estava falando antes de começar a gravação, eu sou um cara de bastidor, né? Então, o que eu mostro ali no Instagram é 0,000000000 alguma coisa do meu dia ali. É impossível conseguir Não dá. mostrar meu dia do Eu jeito, sei bem como é que é que a isso. galera. Eu sei bem Eu como é que é. vejo também o seu conteúdo ali, 2, 3 stories E rapidinho pronto, ali. já era. Não Eu deu tempo. tento produzir, tento criar uma rotina de produção, mas tem hora que o bicho pega, bicho, que nem a gente tá nesse projeto aí com o TJ, né? E, bicho, Loucura. fevereiro, tá em teste pro público geral desde o dia 1º de fevereiro. Então, bicho, eu tô imerso nesse negócio, eu não consigo produzir um videozinho sequer, tirando os stories que eu consegui fazer ontem, o resto Esquece. não Mais nada. consigo fazer nada, assim, é um trampo muito difícil, assim. Admiro o CEO que tá na operação, que consiga produzir com consistência conteúdo ali, porque o cara é brabo. Não, mas você vai chegar lá. Amém, amém. Vai chegar lá. Mas quem quiser, segue lá, que sempre que dá, eu tô postando as coisas lá. Meu caro, tamo junto. Valeu pelo papo. Foi muito massa receber você, ouvir um pouquinho da sua experiência compartilhada aqui comigo. Aprendo muito e com quem ficou aqui com a gente até agora. Show, foi um Tamo prazer junto. participar, sempre uma alegria pertencer a esse grupo aí. Espero conseguir contribuir com todos aí durante muito tempo. Show, show. E você que ficou aqui com a gente até agora, já sabe o que você faz. Se você está no YouTube, vai lá, deixa seu comentário, deixa seu curtir. Se você está nas plataformas ouvindo por áudio, conta pra gente o que você achou, seu maior insight, seu takeaway desse episódio. E fica ligado nos próximos, porque a gente está trazendo sempre gente nesse nível, nesse calibre, para conversas de alto nível. É isso aí, um abraço e até o próximo episódio do Anti-Escola Talks.